Na imensidão congelante da Antártica, cientistas desafiam o frio extremo enquanto perfuram o gelo, tentando compreender o ritmo alarmante do derretimento causado pelo aquecimento global. Tudo parece sob controle até que, repentinamente, o gelo cede. Uma rachadura massiva surge e se espalha rapidamente, engolindo a enorme perfuratriz. Jason, o operador, por pouco não é tragado. Ele escapa graças à agilidade de Jack e Frank, que o puxam para a segurança. Porém, o perigo não acaba aí. Determinado a salvar as amostras coletadas, Jack decide arriscar tudo. Ele salta sobre uma fenda, mas o gelo traiçoeiro se quebra sob seus pés. Com um machado, ele se agarra à borda e, com o esforço combinado de seus colegas, consegue voltar à superfície. O alívio, no entanto, logo se transforma em preocupação. A rachadura se estende por centenas de quilômetros, indicando algo muito grave. Dias depois, Jack apresenta suas descobertas aos líderes mundiais na ONU. Ele explica que o aquecimento global está acelerando o derretimento do gelo polar e que, paradoxalmente, isso pode causar uma nova era do gelo, semelhante à que ocorreu há 10 mil anos. Confusos, os líderes questionam como aquecimento e congelamento podem estar conectados. Jack detalha: o derretimento pode interromper as correntes oceânicas que regulam o clima global, provocando um resfriamento brusco. Apesar do alerta, muitos permanecem céticos, preocupados com os impactos econômicos de medidas ambientais rigorosas. Em Nova Delhi, algo nunca antes visto acontece. Neve cobre a cidade, deixando os moradores perplexos. Após uma conferência sobre mudanças climáticas, Jack se reúne com Terry, um renomado pesquisador oceânico. Os dois decidem aprofundar as investigações. No centro de pesquisa de Terry, na Escócia, um jovem técnico detecta uma queda drástica na temperatura global, mas seus colegas descartam os dados como erro técnico. Enquanto isso, no Japão, granizo gigante cai durante uma tempestade, causando pânico e destruição. Nos Estados Unidos, a doutora Lucy, esposa de Jack, avisa que Sam, o filho do casal, está indo para Nova York para uma competição de matemática. Durante o trajeto ao aeroporto, Jack e Sam discutem e o jovem entra no terminal sem se despedir. Enquanto isso, astronautas na Estação Espacial Internacional observam enormes sistemas de tempestades cobrindo a Terra, sinalizando uma catástrofe iminente. Em Nova York, Sam viaja com seus amigos Brian e Laura, por quem nutre um interesse especial. Durante o voo, ele demonstra nervosismo, já que odeia voar. A situação piora quando o avião é sacudido por uma turbulência intensa. No auge do pânico, Sam percebe que está segurando a mão de Laura e, constrangido, solta rapidamente quando a tempestade passa. Felizmente, ninguém se machuca. Terry, ao revisar os dados ignorados, descobre algo alarmante. As temperaturas da Terra estão despencando rapidamente, sinalizando que o planeta pode estar à beira de uma transformação catastrófica. Em Nova York, Sam e seus amigos seguem apressados para a competição de matemática. No caminho, percebem um comportamento estranho. Pássaros voam em desordem, e no zoológico, lobos tentam escapar das jaulas, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. Depois da competição, enquanto todos comemoram, Sam observa, incomodado, Laura conversando e rindo com Jade, um rapaz de outra escola. O ciúme aumenta quando Jade a convida para conhecer sua escola, deixando Sam visivelmente contrariado. Naquela noite, Jack recebe uma ligação de Terry. A voz dele transmite seriedade ao explicar que os dados confirmam a teoria de Jack. O planeta está entrando nos primeiros estágios de uma nova era do gelo. Chocado, Jack lembra que suas previsões indicavam séculos para tal fenômeno, mas Terry explica que as mudanças estão ocorrendo de forma inesperadamente rápida. Ele reforça que apenas o modelo climático de Jack pode prever a gravidade do que está por vir. Enquanto isso, em Los Angeles, furacões colossais começam a destruir a cidade. Um meteorologista, relaxando em casa, é surpreendido por uma ligação sobre granizo gigantesco. Ele corre para alertar seu chefe, mas, antes que possam agir, veem a devastação consumindo tudo. Na sala de Jack, todos assistem às notícias com horror. O vice-presidente dos Estados Unidos decide suspender o tráfego aéreo, mas tarde demais. 2 aviões colidem em pleno ar devido às condições extremas. Sam e seus amigos ficam isolados em Nova York, sem meios de voltar para casa. Jack tenta convencer seus colegas sobre a gravidade da situação. No início, eles duvidam, mas os dados de Terry corroboram sua teoria. Com o apoio de Tom, Jack usa ferramentas avançadas e conclui que a Era do Gelo chegará em apenas 6 semanas. Jack liga para Sam, implorando para que ele volte para casa, mas o transporte colapsa. Enquanto isso, em Nova York, Jade oferece sua casa como abrigo.
Jack e Tom apresentam dados ao vice-presidente pedindo evacuação urgente das regiões ao norte, mas ele permanece incrédulo. Sam e os amigos visitam um museu onde aprendem sobre o congelamento de um mamute na última era do gelo. Lá fora, enchentes massivas tomam Nova York. Helicópteros enviados para resgatar a família real britânica enfrentam temperaturas tão baixas que as hélices congelam no ar, fazendo-os cair. Sobreviventes que tentam sair dos destroços congelam instantaneamente. Terry manda novos dados para Jack, revelando um fenômeno inédito. Furacões terrestres estão surgindo enquanto o planeta mergulha em uma transformação catastrófica. Apesar do alívio momentâneo, Sam e seus amigos se sentem inseguros na mansão de Jade. Ele começa a se preocupar com a segurança de seu irmão, que está em algum lugar da cidade, e decide que todos devem ir procurá-lo. Quando saem para a rua, as águas da enchente continuam subindo, e não há mais como navegar pelas ruas inundadas. Mesmo assim, Sam insiste que precisa voltar para casa. Enquanto isso, no zoológico de Nova York, a situação se agrava. Os tratadores percebem que alguns lobos escaparam de seus recintos, algo que nunca havia acontecido antes. No meio disso, a população começa a correr em direção a uma biblioteca pública para se refugiar, mas um homem sem teto com um cachorro é barrado na entrada. Sam e seus amigos seguem em direção à biblioteca, já que não conseguem mais chegar à estação de trem. No caminho, Laura vê um carro preso na água e corre para ajudar. Durante o resgate, ela machuca a perna, mas decide continuar. Enquanto o grupo tenta se abrigar, um tsunami enorme, tão alto quanto a Estátua da Liberdade, avança para Nova York. Sam, desesperado, vê Laura ainda ajudando outras pessoas em perigo. Ele corre até ela, arriscando a própria vida para resgatá-la. Ele a puxa para um lugar seguro e, com um esforço conjunto, conseguem alcançar a biblioteca pouco antes de a água invadir completamente o local. O grupo sobe até o segundo andar. Nesse momento, até o homem sem teto consegue entrar, trazendo seu cachorro com ele. Logo, Jack recebe as últimas atualizações sobre o modelo climático. A era glacial começará em apenas 10 dias, muito antes do previsto. Ele alerta Terry para que evacue, mas Terry diz que já aceitou seu destino e pede que Jack se concentre em salvar outras vidas. A ligação é cortada devido à tempestade e Jack tenta desesperadamente entrar em contato com Sam. Porém, as redes telefônicas estão sobrecarregadas e a comunicação falha. No telefone público da biblioteca, Sam finalmente consegue ligar para Jack, que o alerta sobre a tempestade iminente, dizendo que ela congelará tudo instantaneamente. Jack pede para Sam ficar onde está, no interior da biblioteca. A ligação é interrompida pela força da água. Sam luta para voltar ao andar superior e, finalmente, se reencontra com Laura, que fica aliviada por ele estar a salvo. Enquanto isso, Jack, determinado a resgatar seu filho, decide ir até Nova York, ignorando os conselhos de Frank. Ele começa a se preparar para a jornada, organizando os suprimentos necessários, enquanto Tom o orienta a entrar em contato diretamente com o presidente. Jack, então, explica a situação e pede uma evacuação em massa. Em Nova York, a neve começa a cair pesadamente, e os moradores, atônitos, veem um enorme navio cargueiro atravessar as ruas alagadas. Jack consegue falar com o presidente, que finalmente entende a gravidade da situação e decide evacuar o sul dos Estados Unidos, com destino ao México. O vice-presidente ainda duvida, mas o presidente, agora convencido, apoia a decisão. Jack marca no mapa as áreas que ainda podem ser salvas, mas admite que os estados do norte já estão perdidos. Após a reunião, Jack inicia sua jornada em busca de Sam, enquanto os líderes continuam debatendo os próximos passos a tomar. O presidente, finalmente convencido, decide seguir o plano de Jack e ordena a evacuação de áreas vulneráveis. Em Nova York, a enchente que antes engoliu a cidade agora se transformou em um enorme campo de gelo, e as pessoas começam a atravessar a superfície congelada, tentando encontrar algum tipo de segurança. Dentro da biblioteca, o grupo se reúne e inicia um debate sobre o que fazer a seguir. A maioria decide sair em busca de um refúgio no sul. Apenas alguns, dispostos a escutar, resolvem ficar na biblioteca e esperar. Enquanto isso, Frank e Jason decidem acompanhá-lo em sua jornada até Nova York, oferecendo apoio. No México, a fronteira permanece fechada, enquanto o país tenta lidar com o fluxo massivo de refugiados americanos. Pessoas desesperadas tentam atravessar rios e fronteiras ilegalmente, buscando escapar da catástrofe. O cenário político está em crise.
Dentro da biblioteca, Sam e seus amigos improvisam para se manter aquecidos. Eles fazem uma fogueira com os livros e forçam a máquina de vendas para conseguir suprimentos. Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos começa a negociar com o governo mexicano, oferecendo perdoar todas as dívidas da América Latina em troca da reabertura das fronteiras. O governo mexicano aceita a proposta, permitindo que a evacuação continue em direção ao sul. No hospital, Lucy descobre que todas as ambulâncias já partiram. Peter não pode ser evacuado sem uma ambulância apropriada. Uma enfermeira tenta organizar outro transporte, mas Lucy decide ficar com Peter e pede que a enfermeira vá para o sul sozinha. Em outro momento, Brian improvisa um rádio e descobre que a Europa também está coberta de neve, um sinal de que o fenômeno global está se espalhando rapidamente. Ele avisa Sam que Jack pode não conseguir chegar até eles, mas Sam se recusa a perder a esperança e acredita que seu pai fará o impossível para encontrá-lo. Jack e sua equipe, usando um GPS adaptado para condições de neve, continuam sua jornada rumo ao norte. Porém, o veículo deles acaba preso na neve e eles são forçados a continuar a pé. Enquanto isso, em Filadélfia, aqueles que haviam deixado a biblioteca tentam sobreviver ao frio intenso, com muitos sucumbindo às condições extremas e à falta de recursos. Durante a travessia, o grupo de Jack encontra o teto de vidro de um prédio soterrado. O vidro se quebra e Frank cai para o fundo. Amarrado a uma corda, ele consegue puxar Jack e Jason em direção à borda, mas, percebendo o risco, corta a corda para salvar os dois, sacrificando-se e caindo para a morte. Enquanto isso, no hospital, Lucy finalmente consegue evacuar Peter após a chegada da ambulância especial. Na biblioteca, Laura começa a apresentar febre devido à lesão na perna. Uma mulher do grupo percebe a gravidade da situação e avisa que se não conseguirem penicilina, Laura não sobreviverá à infecção. No espaço, astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional observam com preocupação que tempestades gigantes estão cobrindo quase metade do planeta. Rapidamente, enviam imagens e dados para Janet, que analisa as informações. Ela descobre que a tempestade atingirá Nova York dentro de 1 hora. Enquanto isso, Jason desmaia devido ao frio intenso e Jack coloca-o em um trenó improvisado para puxá-lo. No entanto, Sam decide que precisa agir para garantir os medicamentos essenciais e parte com Brian e Jade em direção ao navio de carga. No interior do navio, eles descobrem que os suprimentos médicos estão trancados em uma sala inacessível. Sam escala o lado de fora do navio, quebra uma janela e consegue destrancar a porta por dentro. Depois de pegar os medicamentos, Brian, ainda com fome, insiste em procurar comida. Ao se dirigirem para a cozinha, algo terrível acontece. Lobos que haviam escapado do zoológico atacam o grupo. Um dos lobos morde Jade, deixando-o ferido. Sam, com coragem, enfrenta o animal e o afasta, salvando seu amigo. O grupo se refugia em uma sala trancada, sem poder escapar. Então Sam decide escalar novamente a janela, atraindo os lobos para longe de onde estavam e trancando-os em outra parte do navio. Após o plano bem-sucedido, ele volta para ajudar Brian e Jade, que devido à lesão, não consegue caminhar. Eles colocam Jade em um bote salva-vidas e o levam de volta para a biblioteca. Enquanto isso, Jack e Jason continuam sua jornada com dificuldade, vendo de perto o avanço do olho da tempestade. Jack, com um instinto de sobrevivência, coloca Jason em uma ventilação de ar para protegê-lo e, em seguida, se joga também. Na biblioteca, Sam e seus amigos estão em uma luta constante contra o frio. Eles administram os medicamentos em Laura, que piora a cada hora, e mantém a fogueira acesa, alimentando-a com livros enquanto a geada toma conta do ambiente. Horas depois, Jason acorda e encontra Jack, que lhe avisa que o pior da tempestade passou. Agora, com apenas 65 quilômetros de distância de Sam, eles retomam a caminhada. No caminho, se deparam com corpos congelados. Durante uma breve pausa, Jack tenta tranquilizar Jason, lembrando-o de que a humanidade sobreviveu à última era do gelo e que poderiam sobreviver novamente. No espaço, os astronautas relatam que a tempestade começa a se dissipar, revelando massas de terra que estão, de fato, cobertas de gelo. Jack vê os primeiros raios de sol atravessando as nuvens e, com renovada esperança, segue em direção a Nova York. Finalmente, eles chegam à cidade, que está completamente enterrada sob uma espessa camada de neve. A Estátua da Liberdade, que outrora era um símbolo de liberdade, está agora imersa em gelo. Jack e Jason chegam até a biblioteca, que, apesar de congelada, permanece intacta. Lá dentro, eles encontram Sam e os outros sobreviventes. Sam corre até seu pai,
O abraça com força e agradece, emocionado, por Jack ter cumprido sua promessa. Enquanto isso, Tom, ao receber o sinal de rádio de Jack, informa ao presidente sobre os sobreviventes nas cidades do norte. O presidente, aliviado com a notícia, dá a ordem para enviar ajuda imediata, tentando salvar o máximo possível de pessoas. Após o resgate dos sobreviventes, o presidente faz um discurso público emocionante. E aí, meus queridos Bigs? Este é o filme O Dia Depois de Amanhã. Já tinha assistido? Comente. Excelente. Pra gente saber que você realmente gostou e acompanhou até o finalzinho. Agora vamos continuar. Ele reconhece com pesar que a humanidade abusou dos recursos naturais do planeta de maneira imprudente, sem considerar as consequências catastróficas que isso traria. Ele agradece ao México por ter aberto suas portas para os refugiados, acolhendo aqueles que fugiram das zonas de desastre. Ele também lamenta a perda de tantas outras vítimas do desastre global. Enquanto isso, Lucy e Peter finalmente chegam ao hospital no sul em segurança graças à coragem de Lucy. Peter, que estava à beira da morte, agora tem uma nova chance de lutar pela vida, um milagre no meio da destruição. Helicópteros de busca e resgate começam a chegar em Nova York e em outras cidades do norte, localizando os sobreviventes e evacuando-os para áreas mais seguras. O esforço de resgatar quem ainda está preso nas cidades devastadas se intensifica, e cada helicóptero traz um pouco de esperança. De cima, é possível ver os sobreviventes, ainda com vida, amontoados nos telhados, aguardando o tão esperado resgate. No espaço, os astronautas observam uma Terra diferente. A atmosfera parece mais limpa, o céu mais claro, como se o planeta estivesse se recuperando da devastação causada pela humanidade. A Terra, de uma forma drástica, tomou medidas para se proteger, tentando corrigir o que os seres humanos destruíram ao longo de séculos. A visão do planeta, agora em recuperação, é um chamado urgente para que a humanidade se conscientize. Se você gostou deste filme, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.